Olá, a edição do Jornal da Unifra do feriado de Corpus Christi está no ar e destaca para você as informações do Centro Universitário Franciscano. No Dia Mundial da Esclerose Múltipla, o trabalho da Associação dos Portadores da Doença e a estatística preocupante sobre Santa Maria. Na segunda reportagem da Rede Prosa sobre o trem, a primeira estrada de ferro no estado e como ela mudou a paisagem de cidades gaúchas. No esporte, a expectativa pela chegada do representante olímpico de Santa Maria na canoagem e o comentário do professor Gilson Piber sobre o momento histórico vivido pelos irmãos Ribeiro na atualidade. A primeira linha ferroviária do Rio Grande do Sul começou a ser planejada em meados do século XIX. O objetivo era melhorar a ligação entre as cidades gaúchas para a locomoção de pessoas e qualificar o escoamento de produtos. Em 1871, o primeiro trecho que ligava a capital provincial às cidades da região metropolitana começou a ser construído. A obra fez alterações na paisagem de todas as cidades da região, já que os trilhos do trem dividem os municípios ao meio. Pois essa história você acompanha a partir de agora, na segunda reportagem da série sobre o trem. A produção é da TV Unicinos de São Leopoldo. Ela integra a Rede Prosa, as emissoras ligadas ao consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas, o Comung. Rede Prosa. A região era uma grande produtora de gêneros alimentícios que abastecia a capital. E havia uma grande dificuldade de escoar essa produção. Então, pensou-se na construção da ferrovia, né, ligando Porto Alegre a São Leopoldo. Em 1871, depois de discussões sobre a criação de um caminho de ferro entre a capital provincial e o Vale dos Sinos, a cidade de São Leopoldo foi a primeira a receber as obras da ferrovia. Essa chegada ajudou a configurar uma nova paisagem na região. Então, aqui havia um grande desenvolvimento econômico, havia uma grande necessidade de ter um meio de transporte mais rápido para o escoamento da produção. Este aqui foi o ponto final da primeira linha ferroviária do Rio Grande do Sul. Os trens que passavam por aqui faziam a ligação de passageiros e cargas entre Porto Alegre e os municípios de Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul e São Leopoldo. Toda essa linha ferroviária levou cerca de 3 anos para ser construída e o objetivo dela foi facilitar com o transporte mais moderno a ligação da capital provincial com os municípios da região metropolitana. No prédio da estação, atualmente, funciona o Museu do Trem. No local, toda a história da época é mantida, desde os traços da arquitetura da construção até mesmo os objetos de passageiros. Agora, em abril, se completa 142 anos de estação férrea, então nós temos que manter a história, né? Mantermos o original. Né? Nós não podemos alterar nada, porque se nós alterarmos qualquer parte, digamos, na fachada do prédio da estação, nós vamos estar alterando a história. Isso é uma coisa muito séria. As cidades da região metropolitana de Porto Alegre sofreram diversas alterações na paisagem geográfica com a construção da linha férrea. Canoas, Esteio e Sapucaia do Sul são divididas ao meio pelos trilhos do trem desde o século XIX. A justificativa para a escolha do caminho, na época, era de que ele seria o mais curto entre os municípios. A ideia era suplantar a navegação no Rio dos Sinos, né? Que era a forma que ligava São Leopoldo a Porto Alegre, trazendo pessoas, gêneros alimentícios, demais gêneros. Né? Dentro da área de Canoas, se você verificar, claro que com uma distância longa, não é? Mas o trilho do trem, ele acompanha, né, o Rio dos Sinos, né? A paisagem de Canoas é considerada a mais afetada pela divisão, mas, ao mesmo tempo, a cidade foi beneficiada com a chegada do trem.
Foi após a primeira viagem que o povoado do distrito de Gravataí começou a se formar. Para se ter uma ideia do tamanho da região, na época, em 1885, eram apenas 8 horários de trens que ligavam Porto Alegre ao município. No caso, após a emancipação da cidade, nós ainda vamos ter uma paisagem da cidade literalmente cortada ao meio pela linha do trem. Esta mesma paisagem do trem cortando a cidade, trazendo pessoas, fazendo esse link facilitador para que as pessoas viessem para a cidade se estabelecer. Por muito tempo também, pouco mais posteriormente, aí, Canoas foi conhecido também como dormitório, não é? As pessoas praticamente ficavam aqui e iam trabalhar em outros locais. Para alterar a arquitetura da cidade, a Prefeitura de Canoas lançou o projeto de rebaixamento do trem. Com 2 quilômetros de extensão, ele deve voltar a unir as duas regiões do centro, que foram separadas ainda na época das fazendas. Isso já poderia ter sido feito quando construíram o trem. Nós passamos numa elevação aqui no centro de Canoas. O trem naquela época já podia ter sido feito subterrâneo, não foi feito. Isso dividiu a cidade. Então essa união da cidade, a gente poder do centro da cidade voltar a ver a praça, voltar a ver a igreja, né, que estava lá construída, a estação férrea, que era o núcleo central da cidade, isso voltar a fazer parte da cidade é fundamental para os canoenses, para eles terem, né, esse orgulho de ter a sua cidade, de ter seu centro, que hoje foi dividido. Atualmente, a linha férrea conta com 17 estações entre São Leopoldo e Porto Alegre. Na época, eram apenas um ponto de parada em cada cidade e a frequência dos trens era bem menor se compararmos com a disponível hoje. Na edição de fim de semana do Jornal da Unifra, exibiremos a terceira reportagem da série sobre o trem. A partir dela, vamos conhecer o projeto que busca resgatar as estradas de ferro como alternativa de mobilidade urbana na Serra Gaúcha. A seguir, um dado alarmante sobre a população de Santa Maria. 1 minuto e já voltamos com essa informação. Ela conquista tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente. Atitude pro meu futuro. Transformar o mundo no vestibular de inverno do Centro Universitário Franciscano. Vestibular de Inverno 2016. Inscrições até 6 de junho pelo unifra.br. Prova única 4 de julho. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. 25 de maio é o Dia Mundial da Esclerose Múltipla. E você sabia que Santa Maria é a cidade com o maior índice de pessoas com o diagnóstico da doença no país? Pois para auxiliar os pacientes e familiares é que foi criada a Associação dos Portadores de Esclerose Múltipla de Santa Maria e região. No espaço, os participantes recebem acompanhamento e descobrem que é possível superar a doença e ter qualidade de vida. A esclerose múltipla é uma doença neurológica, crônica e autoimune. Ela afeta o cérebro e a medula espinhal. O primeiro alvo é a bainha de mielina, que é a cobertura de proteção que está ao redor das células nervosas. A inflamação desta cobertura faz com que ela, aos poucos, desapareça, o que compromete o sistema nervoso. A neuropsicóloga Janaína explica que os sintomas acometem pessoas jovens, na faixa etária entre 20 e 30 anos, e podem ser apresentados também em crianças. Nós já temos relatos na literatura de crianças com 7 anos que já apresentaram sintomas. Perda de visão, né?
de um olho só, então unilateral, formigamentos, paralisias, tonturas, né, desequilíbrio. Já tive pacientes que me procuraram para fazer uma avaliação psicológica com transtorno de memória, né, e não sei porquê, eu desconfiei, enfim, e encaminhei para o neuro e apareceu algumas lesões. Então, não que todas as pessoas que têm problema de memória vão ter esclerose múltipla, mas um transtorno cognitivo também é um sintoma bem importante. O diagnóstico é feito através do exame clínico e por ressonância magnética. Em alguns casos, a detecção da esclerose múltipla é dificultada pelo fato das manifestações serem semelhantes às de outras enfermidades. Vanessa tem 40 anos e há 8 foi diagnosticada com a doença. Porém, ao apresentar os primeiros sintomas, acabou recebendo outros diagnósticos. Foi a perca do movimento da perna direita. Na época foi diagnosticado como má circulação. Daí depois foi a perca da visão de um olho. Graças a Deus recuperei, né? Daí era labirintite. Tratei um bom tempo para labirintite. E depois foi a perca do movimento do braço. Na época eu achei que eu estava sofrendo até um infarto, né? Daí fui para o hospital porque formigava o braço esquerdo e daí lá que foi diagnosticado, que fiz vários exames, né? Daí que foi diagnosticado a esclerose múltipla. O apoio para enfrentar a doença ela encontrou na Associação dos Portadores de Esclerose Múltipla de Santa Maria e Região, a APENSMAR. A entidade sem fins lucrativos foi criada no ano de 2001 e disponibiliza atendimento multiprofissional para os pacientes e familiares. Minha filha menor, na época, estava com 7 anos, ela não entendia nada sobre a doença e para ela era muito difícil aquilo ali. Então ela teve todo o apoio e também para buscar a medicação, que o alto custo hoje da medicação é muito complicado, né? Dominguita é professora universitária aposentada. Durante o doutorado, realizado na Inglaterra, começou a se dedicar a pesquisas sobre a esclerose múltipla. Hoje, ela é uma das integrantes da diretoria da associação e busca compartilhar o conhecimento adquirido com os participantes. As pessoas têm que entender que tipo de doença ela é, porque o nome, às vezes, é muito confuso para as pessoas. Fala em esclerose, pensa em pessoas de idade, e não é o caso. Tem que conhecer que a doença existe no nosso meio, como ela se manifesta, e que, embora não tenha cura, ela tem tratamento, e o tratamento é extremamente eficiente, e as pessoas têm uma vida praticamente normal. Santa Maria é hoje a cidade com o maior índice de pessoas portadoras de esclerose múltipla no país. De acordo com o neurologista, que é diretor técnico da APENSMAR, são 27 portadores para cada 100 mil habitantes. E uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos pacientes é o acesso aos medicamentos. Os injetáveis, o acesso é mais fácil. Já os de uso oral, e não são mais caros, inclusive são mais baratos, mas o acesso é mais difícil, porque o governo pretende primeiro usar os injetáveis para depois usar o oral, que é mais eficaz, o uso oral é bem mais eficaz. Então, nossa luta realmente é essa aí, usar medicamentos mais eficazes para aqueles pacientes que necessitam, que têm a doença avançada, que têm um grau de lesão muito grande. Além do apoio jurídico para a garantia dos medicamentos, a APENSMAR disponibiliza atendimentos psicológico, de terapia ocupacional e assistência social. Os serviços ocorrem de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde. Interessados em participar da associação ou colaborar com a iniciativa podem obter mais informações pelo telefone 3214 2799. A sede da APENSMAR fica na Rua Pinheiro Machado, número 2350, Bloco B, Sala 809. Quem deseja ser aluno do Centro Universitário Franciscano pode buscar a vaga na instituição por meio do vestibular e também sabe como por meio do processo seletivo de ingresso e reingresso. As modalidades são transferência interna ou externa, portador de diploma para quem já concluiu algum curso superior e reabertura de matrícula para quem abandonou a faculdade, tendo comunicado ou não essa desistência. As inscrições vão até o dia 10 de junho e custam R$ 100. Para fazer a inscrição e para mais informações sobre este processo seletivo, os interessados devem acessar o site www.unifra.br. Tá legal?
E olha só, nesta quinta-feira, você que gosta de música, de cultura, dicas de cinema ou quer sair da sua rotina de programação televisiva, pode acompanhar o Estúdio Cultural. O programa desta semana tem um convidado bem conhecido dos músicos de Santa Maria. Quem será ele? Pois o Jefferson Andrade antecipa para todos nós e faz o convite. Não é mesmo, Jefferson? E aí, Gereta? Bom, a gente sabe que Santa Maria é um celeiro de bandas, né? Principalmente bandas de rock. E se tu tem ouvido alguma banda santamariense ultimamente, é muito provável que a produção dessa música tenha sido feita pelo Léo Maier, produtor aqui de Santa Maria, premiado internacionalmente, inclusive, né, Léo? É isso aí. Quem quiser saber um pouco sobre produção musical, confira o Estúdio Cultural. Nessa quinta-feira, às 7h30 da noite, com o Léo Maier. Tá imperdível, cara. Tá muito bom. Vai daí, Gereta. Valeu, Jefferson. A seguir, o comentário do professor Gilson Piber sobre o momento histórico vivido pela canoagem brasileira e gaúcha com a vaga de Gilvan Ribeiro para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Antes, você vai acompanhar a previsão do tempo para os próximos dias. Vestibular de Inverno 2016. Inscrições até 6 de junho pelo Nifra.br. Prova única 4 de julho. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. O feriado desta quinta-feira comemora uma das mais importantes festas da igreja, é a celebração de Corpus Christi. O assunto é o tema do programa Unifra Entrevista desta sexta-feira. O colorido dos tapetes e a tradição de celebrar a data serão assuntos do programa Unifra Entrevista, que terá como convidado o arcebispo da Arquidiocese de Santa Maria, Dom Hélio Adelar Hubert. Ele também falará do contexto histórico que instituiu a celebração de Corpus Christi e o significado dela para a Igreja. O nome oficial hoje seria Solenidade do Corpo e Sangue do Senhor. Mas nós popularmente chamamos de Corpus Christi, que é uma expressão latina, significa o corpo de Cristo. Então esse mistério que nós celebramos com essa festa, ele expressa isso. Jesus que deu a vida por nós, mas antes de se molar na cruz, na Quinta-feira Santa, ele reuniu os seus discípulos na ceia pascal e deu o seu corpo e o seu sangue como alimento, como vida para a igreja que ele estava iniciando, para os seus discípulos, para toda a humanidade. O Unifra Entrevista sobre o significado e a celebração de Corpus Christi vai ao ar a partir das 6 da tarde desta sexta-feira, aqui na TV Unifra. E olha só, com vaga garantida na Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro, o canoísta Gilvan Ribeiro disputa no próximo fim de semana a Copa do Mundo de Canoagem na República Tcheca. Semana que vem ele chega a Santa Maria para visitar a família. O José Quintana Júnior conversou com o Givago Ribeiro, que esteve no programa Central do Esporte da última terça-feira e aguarda pela vinda do irmão a Santa Maria. Olá, Gereta, aqui comigo no estúdio do Central do Esporte. A gente aproveitou a gravação para conversar com o Givago Ribeiro, irmão do canoísta Gilvan Ribeiro, que participou de toda essa luta, essa batalha de 15 anos para a realização de um sonho, chegar às Olimpíadas no Brasil. Givago, o que representa essa conquista para a família Ribeiro? Representa, né, uma premiação para esses 15 anos que a gente acreditou que fosse dar certo, sem dúvida. Apesar das dificuldades, né, até mesmo lesões e tudo mais que a gente teve que passar para chegar nesse momento, eu digo nós, né, porque
sinto que faço parte disso também com o Gilvan, ele reconhece isso da mesma forma, né? Na forma como eu torci para que isso desse certo, na forma que a gente organizou as coisas em Santa Maria também, para que ele pudesse vir aqui treinar durante esse tempo. Então, é um momento único na história, não só da nossa família, mas também da cidade, e a gente comemora, acho que pela eternidade agora. Santa Maria está nos Jogos Olímpicos, Rio Grande do Sul, mas a gente sabe que vocês batalharam, as histórias que vocês passaram lá na infância, quando começaram a canoagem, tu falaste no Central do Esporte, para quem não acompanhou, o Gilvago falou muito sobre fazer travessias, correndo risco, treinamento, para finalmente realizar esse sonho. E com certeza tu participou de todas as etapas, morar em Caxias do Sul, ir treinar em Curitiba, treinar em outros lugares, até São Paulo vocês foram. A hora de chegar e receber o Gilvan Ribeiro, o abraço, como é que vai ser esse abraço que representa toda essa história e conquista de vocês? Acho que, sem dúvida, um abraço muito caloroso, né? E, ao mesmo tempo, com uma certeza, né? Certeza de que tudo isso valeu a pena, né? Porque muitas vezes nós nos questionávamos, mas será que realmente isso, no final, a gente não vai se arrepender, né? De ter dedicado uma vida, uma infância, uma adolescência em prol, né, do esporte, em prol de uma carreira esportiva e agora olímpica. Então, eu tenho certeza que essas dúvidas não existem mais, que realmente valeu a pena e que se tivesse que fazer tudo de novo, eu faria, o Gilvan faria da mesma forma e superando, né, todos os limites até mesmo para chegar nesse momento. Para o pessoal que está esperando ansiosamente o Gilvan Ribeiro, para também transmitir um abraço, felicitações por essa conquista. Quando é que o Gilvan deve chegar e o que o Gilvago já está preparando para receber o irmão? Então, ele tem a previsão de chegar em Santa Maria no dia 1º de junho, né, próxima quarta. A gente espera fazer uma grande festa, como foi feito na chegada dele, né, de Toronto. Então, agora receber o nosso atleta olímpico aí, com uma carreata, né, junto aos bombeiros, ao corpo de bombeiros, para a gente possa fazer, né, marcar bastante, né, essa vitória, essa conquista e incentivar, né, para que ele possa reenergizar, digamos assim, e ir para o Rio de Janeiro com todo esse gás aí para poder fazer um ótimo resultado nas Olimpíadas. Maravilha, Gilvago. Muitíssimo obrigado e parabéns para toda a família Ribeiro por essa conquista, viu? Eu que agradeço, né, e vamos agora para mais essa luta. Maravilha. Obrigadão, Gilvago. Um abraço para ti, Jareta. Voltamos contigo. Valeu, Quintana. Um abraço para vocês dois aí também. Olha, quem também esteve no Central do Esporte da última terça-feira foi o professor do curso de jornalismo aqui do Centro Universitário Franciscano, Gilson Piber. E nós aproveitamos para saber a opinião dele sobre o momento histórico vivido pela canoagem brasileira e gaúcha. Olha, Jareta, a conquista do Gilvan Ribeiro, da vaga olímpica para o Rio de Janeiro, ela é fantástica. Porque ela é carregada, né, de uma história de luta, de uma história de sobrevivência pelo esporte, pela canoagem. A família, né, do Gilvan, o seu pai, seu Jorge, a dona Cristina, o Givago, né, são pessoas que têm uma origem humilde, são pessoas que lutaram e lutam, né, no bairro do Campestre do Menino Deus, mantém um projeto aí que ajuda crianças, né, o projeto Remar, tem a Cena e, sobretudo, né, numa barragem que, num determinado momento, tirou do Gilvan e do Givago a possibilidade de treinar aqui em Santa Maria, porque a lancha que os acompanhava era dito que poluía a barragem. E esse projeto foi para Caxias, ficou longe, ficou distante, e os dois canoístas seguiram na luta, seguiram na caminhada. Então, esta é uma maneira, né, de seriedade, de luta, de bravura para chegar nessa conquista, que, repito, é fantástica, uma conquista que merece ser festejada e, sobretudo, valorizada. Parabéns, Gilvan Ribeiro, parabéns, né, comunidade do Campestre, né? Parabéns também, Rogério Giareta, saudações olímpicas. Valeu, professor. Saudações olímpicas para o senhor também. Parabéns para todo mundo que torce pela dupla Gilvan e Givago Ribeiro, né? O Jornal da Unifra vai ficando por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Um grande abraço a todos, um bom feriado e até mais.
Vestibular de Inverno 2016. Inscrições até 6 de junho pelo nifra.br. Prova única 4 de julho. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações.